Olá, sou a Cláudia André Silva e estou aqui para expor teorias a respeito de um tema que gera muita discussão e curiosidade: a relação entre catástrofes naturais e o fim da vida na Terra, analisando o que é defendido pela ciência e pela religião. A primeira teoria científica é do geólogo Greg Bradley, que focaliza as reversões eletromagnéticas. Greg Bradley afirma que o campo magnético global está caindo a um ritmo acelerado na direção do ponto zero, o que irá acarretar na inversão dos polos da Terra. As consequências dessa inversão são difíceis de prever, já que não se sabe ao certo se esse declínio irá aumentar. Alguns acreditam que os seres humanos não sofrerão danos. Outros, tendo como base estudos aprofundados sobre eletricidade e eletromagnetismo, apostam numa ruptura tecnológica. Há quem diga que a Terra não será mais protegida de partículas vindas do Sol, conhecidas também como vento solar, tornando-se um risco para a vida. Outro risco também está no possível aumento da radiação da superfície da Terra, causando um maior índice de câncer de pele. Há várias teorias científicas que explicam como terminará a vida terrestre, como a dos supervulcões que você acompanha agora. Existe no mundo cerca de 500 vulcões ativos, dos quais 3 chamados supervulcões. Supervulcão é um vulcão capaz de derramar sua erupção em um raio de 240 km. São muito perigosos, pois seu índice de explosividade vulcânica chega a 8. Geólogos acreditam que o supervulcão com maior risco de entrar em erupção daqui a alguns anos é o de Yellowstone, nos Estados Unidos, por apresentar sinais de agitação, como terremotos, deformação do solo, calor considerável e emissão de gás. Os terremotos são os principais indicadores de que um vulcão entrará em erupção. A última erupção de Yellowstone foi há 640 anos atrás e hoje apresenta 1.500 terremotos por ano. As consequências da erupção desse supervulcão seriam a exterminação de metade do território dos Estados Unidos e grandes variações climáticas globais durante os anos. O resíduo das cinzas na atmosfera resultaria na destruição da agricultura mundial, gerando uma grave ruptura de abastecimento alimentar e fome em massa. É a única que fala a respeito de catástrofes naturais, sendo que 74% da população brasileira segue o catolicismo, que tem sua teoria em um dos livros da Bíblia, o Apocalipse. Nesse livro é contado como será o fim da vida na Terra segundo a concepção católica. Nessa teoria é falado de como Deus é o princípio e o fim e como ele castigará os que não agem com boa índole, da mesma forma que é ressaltado que os puros serão salvos. Mas o que nos interessa são as consequências desses acontecimentos na natureza, no caso os terremotos, maremotos, tempestades de granizos. Isso é visto, por exemplo, no seguinte trecho da Bíblia. Naquela mesma hora produziu-se grande terremoto, caiu 1/10 da cidade e pereceram no terremoto 7.000 pessoas. A última teoria científica foi informada pela NASA e fala sobre tempestades solares. Confira agora. Em agosto de 2010, a NASA informou que haveria uma tempestade solar no mesmo ano. A cada 11 anos ou mais, mudanças no campo magnético da nossa estrela pode trazer um aumento de manchas solares, erupções solares e ejeções de massa coronal, ou seja, partículas de alta energia são lançadas no espaço. O resultado disso tudo é uma enxurrada de partículas carregadas atiradas em direção à Terra. Uma tempestade solar é uma explosão repentina das partículas carregadas do Sol, resultado de uma explosão solar ou uma ejeção de massa coronal, ou até mesmo de ambos. A explosão solar é uma erupção de energia magnética liberada na superfície do Sol, acompanhadas de rajadas de radiação eletromagnéticas. Os raios-X e ultravioletas das tempestades solares muitas vezes induzem perturbações eletromagnéticas na atmosfera da Terra. Essas tempestades não causariam um apocalipse, mas provocariam um efeito dominó. Além disso, os sistemas de distribuição de água potável poderiam quebrar. Normalmente, uma gaiola de Faraday protege os equipamentos internos do satélite de cargas elétricas externas, mas constantes bombardeios de calor causariam a destruição desses satélites. Existem mais de 936 satélites que operam no espaço, estimados em 200 bilhões de dólares. Correntes de tempestades magnéticas agindo sobre os gasodutos são conhecidos por aumentar a longo prazo a taxa de corrosão, com efeitos potencialmente catastróficos e acumulativos.
gerando polêmica atualmente, a profecia maia. O fim de 2012, mais precisamente no mês de dezembro, marca o fim de um dos ciclos previstos pelo calendário maia. Muitos acreditam que, devido a isso, este ano será repleto de desastres e cataclismas naturais de proporções enormes, o que faz muitos teóricos acreditarem que há uma aproximação na data com o que se conhece por juízo final, termo que designa o fim do mundo na religião cristã, enquanto que outros acreditam na data como o fim da ênfase materialista da civilização ocidental. De uma maneira ou de outra, o mais intrigante é que previsões dessa religião estão se aproximando cada vez mais das teorias científicas a respeito de processos geradores de catástrofes, principalmente os que se referem a irradiações solares. Como observado, crenças religiosas e teorias científicas não necessariamente divergem. A religião depende da fé. O objeto da fé é que varia. A ciência parte de pressupostos concretos, a fé de algo invisível. A fé na ciência é a fé no provável, e a fé em Deus é a fé no improvável. São graus diferentes de crenças em objetos diferentes, e são independentes e suficientes em si mesmos.